Bom, meus amores, partindo para a nossa segunda revisão, agora vamos estar trabalhando a disciplina de artes, onde vamos estar relembrando alguns conteúdos por nós estudados, como os desenhos figurativos, os desenhos abstratos e as formas geométricas, certo? Então, nós vimos que a arte figurativa, os desenhos figurativos, ele é um estilo artístico das artes visuais, que é pautado na representação das formas, seja de seres vivos, de objetos, de animais, paisagens e outros, certo? E qual foi a origem dessa arte figurativa, certo? A arte figurativa, ela remonta-se da existência humana, desde as pinturas rupestres, já sentiam os primeiros indícios da arte abstrata, certo? Porque esta arte abstrata é esta arte que tenta expressar as emoções, os sentimentos, e também aquela arte que representa, que copia figuras da natureza, certo? Durante séculos, a arte visual ela esteve muito influenciada pelo estilo figurativista, ou também conhecido como o estilo realista ou estilizado. No entanto, a arte figurativa ela começou a apresentar declínio no início do século XX, com o advento das vanguardas artísticas europeias, da arte moderna e também da contemporaneidade, certo? Nós vimos que a arte figurativa ela possui algumas características. Que características são essas, tia? A arte representativa, a arte realista e estilizada, o uso de formas naturais, como a imitação de elementos da natureza, e a verossemelhança, que é aquilo, quando eles copiavam, eles se assemelhavam àquilo que eles viam. Os movimentos figurativos são muitos movimentos, né? Que podem surgir de duas maneiras. Eles podem ser tanto os movimentos de artes realistas, como também de artes estilizadas. A arte realista, ela representa mais fiel à realidade, como o Renascimento, o Barroco e o Realismo. Enquanto que a arte estilizada, ela possui uma menor preocupação com os traços individualizados e a verossemelhança, como no impressionismo ou no expressionismo, certo? Nós vimos também que a arte figurativa ela apresenta gêneros, certo? Seguindo temáticas que podem se desenvolver. Ela pode ser de diferentes tipos, como nós vimos, pode ser pintura religiosa, pintura de gênero, pintura histórica, metodológica, retrato, paisagem, natureza morta, natureza marinha. Então, a arte figurativa, ela basicamente é pautada nisso, nas figuras, nas representações figurativas daquilo que nós podemos ver. Diferente do desenho abstrato ou arte abstrata, né? Que é um desenho que pode ser representado através de retratos, de esculturas, de livros, certo? E diferente da arte figurativa, na arte abstrata não existe aquilo que é considerado certo ou errado, nem comparativo, certo? A arte abstrata, ela é bem simples. Para ser considerada uma arte abstrata, não deve ter qualquer relação com o universo real. Então, enquanto que o desenho figurativo, a arte figurativa, representa o realismo, a verossemelhança, a arte abstrata ela não tem nada a ver com aquilo que é considerado real. Então, ou seja, ela não tem traços de elementos reais, de elementos já existentes, certo? O principal dos desenhos abstratos ou pinturas é o conceito de exprimir os sentimentos e as emoções. É como se os pintores jogassem na tela todos os seus pensamentos, certo? Reprimidos, e dessa forma suas ideias loucas. Por isso, a descrição de um conceito de obra extremamente importante. Ou seja, diferente do desenho figurativo, que o pintor tenta expressar aquilo que ele consegue ver,
certo? Na arte abstrata, essa arte, esse desenho não vai ter nada a ver com aquilo que é considerado real. Ou seja, ele vai tentar exprimir as emoções que ele está sentindo. Angústia, tristeza, felicidade e alegria. Lembrando sempre que não tem nada a ver com aquilo que a gente pode ver com elementos reais. Elementos reais verossimilhantes são os desenhos figurativos. Nós estudamos também um pouco sobre as formas geométricas, não foi? Que nós vimos que elas também são muito importantes no desenvolvimento das artes. Como nós temos o quadrado, o retângulo, né? O triângulo e o círculo. E que estes elementos servem para formar diversas artes. Através deles, nós podemos criar várias artes. Inclusive, na aula passada de artes, a gente trabalhou um pouco sobre isso. Acho que foi sexta-feira que foi. Sexta-feira a gente trabalhou um pouco sobre o quadrado, né, que possui 4 dimensões, o retângulo, que possui também 4 dimensões, o triângulo, que possui 3 dimensões, e o círculo, que possui essa forma esférica. E vimos também alguns elementos que podem assemelhar-se ao círculo, como por exemplo, isso aqui, ó, da tampinha do lápis de tinta, pode se assemelhar a um círculo. O meu apagador pode se assemelhar a um retângulo. A minha caixinha pode se assemelhar a um quadrado. O chapeuzinho de aniversário pode se assemelhar a um triângulo e assim por diante. Então, isso é um pouco de tudo que a gente viu na nossa disciplina de artes, certo? Então, na nossa revisão, vocês vão estar também estudando por ela e assim, consequentemente, vocês terão bom êxito na nossa provinha. Na primeira questão, ele pergunta o que é a arte figurativa. Então, você vai dizer o que é arte figurativa. Na segunda questão, quais são as principais características da arte figurativa? Que a gente também comentou na aula de hoje. Quais são os gêneros da arte figurativa? Pediu para você também, na quarta questão, escolher um dos gêneros da arte figurativa e ilustrar abaixo, assim como a gente fez em outra questão. A gente estudou os gêneros, certo, da arte figurativa e a gente escolheu um para representar, como por exemplo a natureza morta, natureza marinha, pintura histórica, pintura metódica. Então vocês vão escolher um e vão estar representando. Na quinta questão, pede para você definir o que é uma arte abstrata. Na sexta questão, pergunta: o que você entende por arte abstrata? Na sua opinião, olha aqui para mim, na sua opinião, o que é que ela transmite? Sétima, agora que você entendeu o conceito de arte abstrata, crie a sua própria arte abstrata. Então, você vai criar a sua arte abstrata. Nós vimos que a arte abstrata, ela expressa os sentimentos e as emoções, e que ela não tem nada a ver com elementos reais. Então, você vai criar a sua arte abstrata. Capricho, acredite no seu potencial. Na oitava questão, pergunta: quais são as principais formas geométricas? E pede para você representá-las abaixo por meio de desenhos. Então, você vai desenhar um quadrado, um retângulo, um triângulo e um círculo. E por último, na oitava questão, você vai procurar em livros, revistas ou na internet duas figuras que lembram retângulo, duas figuras que lembram quadrado, duas figuras que lembram triângulo e duas figuras que lembram o círculo, certo? Então, resolvam aí essa atividade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia. No caderno de arte de vocês, vocês têm conteúdo de arte figurativa, tem conteúdo de arte abstrata e também tem conteúdo de formas geométricas. Então, podem estar utilizando para resolver a revisão. Lembrando que se faz necessário estudar após a resolução da atividade, para assim fixar melhor um pouco o conteúdo e assim obter bons resultados nas nossas avaliações. Beijos e até a próxima aula!